O Jornalismo 360 desta quinta-feira, você acompanha os principais fatos da sessão ordinária. Durante quase uma hora, vereadores se reúnem com o presidente para a derrubada dos requerimentos do vereador Geleia. Após esse encontro, a sessão voltou à sua normalidade. A partir de agora, você acompanha como foi a sessão ordinária desta semana. O Jornalismo 360 hoje conversa com a vereadora Karen Souto, que tem projetos para lá de importante para a sociedade. E o representante do povo, primeiro que ele não tem um bairro, ele tem obrigações. É verdade, trabalha na cidade toda, né, Geraldo? Isso é muito importante. E a gente tem um projeto em destaque que eu gosto muito e eu quero muito que ele ande. Já passou por 2 comissões, recebeu parecer favorável, que é o projeto da Frente Parlamentar Feminina, que a gente precisa instalar aqui na Câmara Municipal para justamente fazer esse trabalho com a mulherada, trazer essa mulherada para a Câmara, trazer mais mulheres na política para que a gente possa ter mais espaços de poder, que a gente precisa muito. Agora, como é que você avalia o ano? Porque a gente começou a sessão passada com 700 requerimentos e travou a sessão, né? Esse ano vai ser um ano rápido, difícil, trabalhoso, porque a gente tem muitas coisas por aí, né? Copa do Mundo, eleição. E aqui na Câmara é diferente, está bem tumultuado, tá trabalhando, os vereadores trabalhando bastante, mas alguns também querendo atrapalhar um pouquinho, encerrando, segurando pauta, mas eu tenho certeza que o presidente vai fazer um bom trabalho, né? Agora, você acha que hoje a rede social, na política de uma maneira geral, ela ajuda? Ajuda bastante, para quem sabe trabalhar, né? Porque também atrapalha bastante, né, Geraldo? Você das mídias, o pessoal da mídia sabe muito bem isso. A gente trabalha, eu pelo menos trabalho com a mídia justamente para levar o que é bom para a comunidade, para passar aquilo que é o trabalho que a gente realmente faz. Mas muitos usam ela para fazer corte, para fazer recorte, para se promover. Então, os ouvintes, os telespectadores têm que ficar muito atento em relação a isso, ao que realmente o vereador faz e trabalha. Obrigado. Obrigado. O vereador Karen Souto fazendo um retrato do que vai ser a sessão a partir de agora. Pelo ambiente que nós estamos acompanhando, muito difícil que tenhamos quórum no dia de hoje. Até esta data, nós estamos faltando 1 minuto para as 14 horas, o presidente da casa ainda não chegou. Conversei há pouco com o líder do governo, o vereador Geraldo Celestino, e ele não quis dizer exatamente o que pode acontecer se o presidente não seguir aquilo que foi conversado. A pergunta é, que tipo de conversa o líder do governo teve com o presidente da Câmara? Você acompanha agora no Jornalismo 360. Existe uma expectativa para saber se vamos ter sessão hoje. Até agora o presidente não chegou. Vamos ter sessão, Lauri? Acredito que sim, vamos ter sessão sim. Na semana passada, tivemos uma reunião para falar dos requerimentos que estavam travando a sessão ordinária. E foi feito um acordo. Isso é verdade? O que está acontecendo? Não, cada vereador tem a maneira dele de conduzir. Assim, os requerimentos fazem parte e é um direito do vereador. É ele quem tem que decidir o que ele quer fazer ou não com os requerimentos dele. Teve uma reunião na segunda-feira. Dá para explicar para o nosso público da Rede Fox que reunião foi essa que o presidente pediu 10 minutos e vocês se reuniram no anexo? Era só para acertar como é que a base iria funcionar com relação à oposição, que é direito da oposição também, obstruir e tal. Isso aí são todas prerrogativas do plenário aqui. E a reunião era mais no sentido como que a base ia se conduzir durante a sessão, como é que ia ser feito os trabalhos, só isso. O fato de estar rejeitando os requerimentos da oposição vai manter isso? Não é que vai manter requerimento ou rejeitar. É claro, isso aí, como eu falei, cada vereador tem o direito de colocar seus requerimentos. Sim. É óbvio que a base, alguns requerimentos, nós podemos aprovar. Eu acredito que não vejo problema nenhum em passar alguns requerimentos. Não vejo. E o que eu não vejo é o seguinte, nós não podemos proibir os vereadores de trabalharem. Isso nós não podemos. Obrigado, vereador. Um abraço. Até o presente momento, o presidente não chegou e eu vou dividir essa minha entrevista com a vereadora Fernanda Pucci, desde já agradecendo a sua atenção. Vamos ter sessão hoje? Geraldo, mais uma vez é sempre um prazer falar contigo, com todas as pessoas que acompanham aqui o canal. Olha, eu espero que tenha, porque tem tantas pautas urgentes para a cidade, como a situação das mães atípicas que estão vendo seus filhos perdendo profissional de apoio dentro da sala de aula, como a questão das enchentes, que ainda não é uma pauta superada.
Você viu que essa semana uma chuva fraca que teve na cidade já gerou outros pontos de alagamento. Ou seja, o que não falta são matérias de interesse público que nós precisamos debater. O que eu percebi é que existe algum problema entre a própria base do governo e isso também está dificultando o andamento aqui na casa. Eu espero que o governo não coloque os interesses do próprio governo acima dos interesses da cidade. Eu estou aqui para trabalhar e espero que tenha sessão. Eu lembro que na sessão anterior eu tive a oportunidade de falar com você em outra ocasião a respeito dos requerimentos. Quem está em casa acompanhando não faz ideia o que o requerimento pode fazer. Foi motivo de divisões, mas muitos vereadores da base não concordaram com esse termo que eu utilizei agora há pouco, perguntando se tinha divisão no grupo. Você acha que tem divisão no grupo deles? Eu acho que tem. E a votação de segunda-feira deixou nítido. Uma parte votou seguindo a orientação do governo e outra parte preferiu não votar, nem dizer nem que sim, nem que não. Isso para mim, isso na política, todo gesto na política conta, ô Geraldo. E quando a gente está junto, a gente anda junto. Quando tem dissidência, não está tão junto assim. E sobre os requerimentos, nós estamos falando de um instrumento legislativo que garante ao parlamentar a sua prerrogativa de fiscalizar. Ou seja, a lei orgânica estabelece que tudo aquilo que nós tivermos de dúvida e quisermos mais informações, a prefeitura ela é obrigada por força de lei a prestar esclarecimentos. O que para mim é bizarro é a Câmara de Guarulhos ser tão atrasada ao ponto de ainda votar requerimento e a gente ficar presa nessa celeuma. Acho que a gente precisa aproveitar esse momento para modernizar a Câmara de Guarulhos, tendo como referência outras duas casas legislativas que são enormes. Eu estou falando da Câmara Municipal de São Paulo e da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Duas casas que os requerimentos são protocolados e vão direto, sem a necessidade de ser aprovado no plenário. Então eu acho que a Câmara tem uma oportunidade de se modernizar ao invés de ficar preso nessa celeuma patética enquanto a cidade precisa de respostas. Obrigado, vereadora. Imagina. Nesse exato momento, o presidente abriu a sessão e está convocando os vereadores para participar, conversar com os vereadores. Lavar roupa suja em casa. Está convidando agora, fechando o presidente, por favor. 15 minutos está suspensa a sessão. A sessão vai ser suspensa durante 15 minutos e ele usou um termo: vamos lavar roupa suja em casa. Ou seja, a discussão não vai chegar para você em casa nem aqui no plenário. Portanto, nesse exato momento, o presidente da casa, vereador Fausto Martello, abriu os trabalhos e fechou. Pediu um intervalo de 15 minutos. Como você observa, nesse exato momento, fecha aí, os vereadores estão se retirando para uma reunião na sala da presidência. Eu acredito que 15 minutos não vai ser suficiente. 15 minutos pode virar 30 minutos ou 1 hora. Está sendo esvaziado o plenário nesse exato momento. A gente vai conversar aqui com o líder do governo, vereador Geraldo Celestino. A sessão foi esvaziada para ter uma reunião para lavar roupa suja? Assim diz o presidente, né? Nós queremos ter uma reunião para a gente organizar o plenário, pacificar a Câmara, tem muitos projetos para votar, tem mais de 600 requerimentos de um vereador só, então nós precisamos discutir essas questões para o plenário tomar uma decisão e a sessão voltar à normalidade, né? Porque tem vários requerimentos de vereadores que estão esperando para ser votado, projeto para ser deliberado e não estamos conseguindo. Então vamos para a reunião lá, depois eu falo com você novamente. Tá ótimo, então. Bom, meu amigo? Tem muita roupa suja? Não tem roupa suja. Não tem roupa suja. Ele falou. Ele falou, eu não vi. Ele falou ali, vamos lavar roupa suja em casa. Ah, meu Deus do céu. Vamos embora. Esse é o líder do governo, vereador Geraldo Celestino. Aí, ó. Então se retira. Vereador Edmilson Souza, nesse exato momento, o ambiente aqui foi esvaziado a pedido do presidente, que abriu a sessão e disse o seguinte: vamos lavar roupa suja em casa. Tem muita roupa. Eu não sabia que aqui tinha lavanderia. Eu acho desnecessário, mas enfim, vai se fazer uma reunião. Espero que dessa vez tenha algum resultado prático para que a casa funcione de maneira mais tranquila. Agora, com a sua experiência, habilidade, conhecimento, na segunda-feira ficou claro para o público que acompanha a Rede Fox a divisão da base na hora de votação, porque os requerimentos da oposição estavam sendo rejeitados. Será que essa
roupa suja também está incluindo a rejeição? Eu acho que deva incluir, porque a gente tem que tratar disso. Não é possível que os vereadores tenham um requerimento de informação rejeitados. É um absurdo, em pleno momento que a gente vive de vigência da lei de transparência, de informações e tal, a gente não conseguir aprovar requerimento. Então eu acho que a reunião, espero, na verdade, que a reunião toque nesse assunto. Obrigado, vereador. Obrigado a você. O vereador Adilson Souza também vai participar, ele convidou todos os vereadores que estão aqui, todos assinaram a presença e estão indo na sala da presidência. Assim que acabar essa reunião, nós voltamos para conversar com os vereadores para saber de verdade o conteúdo desta reunião. Durante quase uma hora, os vereadores estiveram reunidos com o presidente desta casa. E como vocês acompanharam desde o início, nesse encontro ficou decidido que os requerimentos do vereador Geleia Protetor serão derrubados. O parlamentar ele apresentou requerimentos em blocos, repetindo nomes de determinadas escolas ou ruas. Então há um entendimento da base do governo para a derrubada desses requerimentos, para que a sessão ordinária tenha continuidade no dia de hoje. Esse foi o consenso, por isso que a reunião foi um pouco demorada e a pauta principal era como modificar a ordem do dia para que os projetos não sejam prejudicados. Nesse exato momento, o presidente da casa já retornou ao trabalho e a ordem é a derrubada dos requerimentos do vereador Geleia Protetor. O maior desafio de um dirigente hoje no Brasil é encontrar recursos para manter o sonho vivo. O Caê, ele sabe disso porque milita no esporte há muitos anos, conhecedor, se especializou no assunto e hoje um sonho começa a se realizar. Para o público da Rede Fox que não acompanha o início dessa grande história, me conta um pouco para que o público conheça as dificuldades de manter um clube em alto nível. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Geraldo. É um prazer falar com vocês, falar com o pessoal da Rede Fox. Trabalhar com esporte no Brasil, em Guarulhos, não é coisa fácil, né? Tem que militar muito, tem que estudar muito. Não pode contar com o poder público, que não tem verbas para isso. A gente criou aqui na cidade de Guarulhos um consenso entre pais, atletas, para que fortalecesse o esporte da cidade. Nós fizemos o Guarulhos FC SAF, que é uma associação entre pais, conselheiros e empresários que injetam o valor no clube para que possa dar condições de ele filiar. Nós estamos fazendo trabalho desde 2022. Essa semana, na segunda-feira, a gente conseguiu a visita da Federação Paulista de Futebol através do subhistoriador para poder fazer o nosso credenciamento, a nossa licença especial da base. E graças a Deus, a partir desse ano, a gente possa disputar os campeonatos paulistas com a camisa da Federação Paulista, camisa do Guarulhos, de 11 a 20 anos. Então, para isso é necessário ter um estádio com 1.500 pessoas, com vestiário, com toda a determinação que tem o padrão do campo, 100 metros por 64, e é o que foi feito essa semana lá no Sindicato Metalúrgico. É uma vistoria para aprovar o nosso clube se filiar à Federação Paulista. Então, as medidas do estádio, do sindicato, são medidas oficiais? São medidas cabíveis dentro da licença especial da base. Ela tem uma diferença entre profissional e base. Para a base, a gente pode vincular um clube com uma medida menor de campo, que é o que o sindicato atende. Quando você falou 20 anos, a competição que tem em janeiro, o seu clube vai poder participar no próximo ano? Se a gente tiver a convite da federação, porque na verdade a Copa São Paulo de Juniores, ela é organizada pela Federação Paulista e a gente pode, como clube filiado, ser convidado a participar sim. Na próxima edição de 2027, se a gente já estiver filiado, a gente tem condição de participar. Não existe limite por cidade, porque no caso já temos aqui duas agremiações. Pode ter a terceira? É conversado com a federação, Você tem a cidade sede, você pode ser um clube convidado. Às vezes você não precisa nem ser convidado em Guarulhos, você pode ser convidado em outras cidades, mas isso é a relação entre clube e federação, Eles podem fazer o convite e a gente participar sim, sem problemas. Agora, a gente sabe que foi dado o pontapé inicial. A eliminação do estádio também está dentro das exigências da federação ou não há necessidade?
Não, para vínculo especial da base, os jogos são feitos na parte da tarde, de sábado e domingo, ou na parte da manhã, então não é necessário ter a iluminação. Mas para que a gente possa avançar nas iluminações, você precisa fazer uma engenharia técnica de iluminação, que aí é outra vistoria, que vai medir o quanto tem claridade ou não. Então, para vínculo de filiação não é necessário, apenas se você quiser mais para frente mandar jogos à noite. Obrigado, meu. Eu agradeço, muito obrigado aí, parabéns a todos, parabéns pelo programa, muito obrigado pelo convite. O CAE preside e conhece de perto desafios de dirigir uma agremiação na cidade de Guarulhos. O Jornalismo 360 abrindo espaço para falar de esporte, que é algo tão importante como a cultura e a política na cidade. Uma reunião que demorou 1 hora. O líder do governo, com certeza com sua habilidade, teve alguns cuidados de mais ouvir do que perguntar. Fiquei sabendo agora aqui que teve um acordo em relação aos requerimentos, que vai cair todos os requerimentos. Olha, os requerimentos que foram protocolados pelo vereador para obstruir os trabalhos do Legislativo, esses requerimentos serão rejeitados. Os requerimentos normais de informações dos vereadores, como acontecia cotidianamente aqui na Câmara Municipal, esses requerimentos serão aprovados independente de cores partidárias, sendo oposição, base, será aprovado todos os requerimentos. Há vetos de alguns projetos, nós vamos tentar dialogar com o Executivo, mas a maioria, quando vem veto, é vício de iniciativa, então esses projetos será mantido o veto do Executivo. Você também participou, vereador, como líder do governo, ele participou hoje de uma reunião do prefeito com os secretários. Como é que foi essa reunião? Quais os assuntos mais importantes que foram tratados? A grande preocupação do governo é a quantidade de requerimentos que a prefeitura recebe aí da Câmara Municipal, principalmente nessa questão agora de mais de 670 requerimentos e só um vereador. É impossível responder isso aí dentro do tempo. Vai ficar 1 ano para responder esses requerimentos. Então vai acabar engarrafando todos os trabalhos do protocolo, da diretoria de assunto legislativo. Discutimos essas questões e discutimos também alguns projetos e alguns requerimentos, mesmo que seja da oposição, será aprovado pelo plenário e respondido pelo Executivo. Agora, em relação à reunião de hoje pela manhã, que aconteceu com os vereadores e o governo, o que foi tratado? Olha, foi tratado, início do ano legislativo, nós estamos em março, nós tivemos aí o recesso de janeiro, tivemos o carnaval, início, o governo está com vários projetos para a cidade, então foi conversado sobre isso, foi conversado sobre os últimos acontecimentos aqui da Câmara Municipal. A gente fez uma avaliação de todo o nosso trabalho também de 2025, onde foi muito bom, onde a Câmara aqui, a Câmara entregou os projetos, reforma administrativa, projetos importantes de estruturação, projetos tributários, foi muito importante para o governo, orçamento, plano plurianual, lei de diretriz orçamentária, todos os projetos importantes para a cidade, do Legislativo aprovou. Obrigado, vereador. Obrigado e parabéns pela audiência e sempre estaremos lá falando com a população de Guarulhos através do seu microfone. Obrigado, meu irmão. Líder do governo nesta casa, vereador Geraldo Celestino, trazendo um resumo, porque ele, como líder do governo, ele participou hoje pela manhã de uma reunião lá no Bom Clima, com a presença do prefeito e todos os secretários. E neste momento, ele participou e também teve a oportunidade de falar com o prefeito em relação ao que está acontecendo aqui na casa. Como líder do governo, ele praticamente tem as informações importantes a serem passadas para os vereadores nesta casa. Nesse exato momento, como vocês percebem, há um intervalo que o presidente solicitou, este intervalo, os líderes conversam a respeito de assuntos como, por exemplo, os requerimentos do vereador Geleia, que devem ser derrubados ainda hoje. O presidente desta casa, vereador Fausto Miguel Martello, iniciou a sessão de hoje dizendo o seguinte: vamos lavar roupa suja. A quantidade de roupa suja, delegado Mesquita, que foi lavada hoje, a quantidade cabe aqui dentro do cenário? Vamos lá. Penso que é natural, na verdade, acho que é uma medida positiva que o presidente tomou, chamar os vereadores para uma reunião ali privada, onde se pode ter mais liberdade para falar, para cada um dizer sua insatisfação. Pode utilizar esse termo, lavar roupa suja, pode utilizar DR, discutir o relacionamento. Mas seja como for, eu entendo positivo, acho que foi positivo ali, vários vereadores, entre eles eu próprio, expressamos ali nossas opiniões, insatisfações, visões, tendo como objetivo
pelo menos no meu caso, o bom andamento da casa. Né? Que a casa possa andar, independentemente das divergências, tem que ser debatida no campo democrático, mas que a gente possa caminhar, avançar, provar projetos importantes para a cidade, contribuir para a cidade de Guarulhos, que é para isso que a gente está aqui, é para isso que o guarulhense paga os seus impostos, paga os nossos salários. Então a gente tem o dever de estar aqui, produzir e entregar para o povo guarulhense que não pode mais esperar. Então eu penso que a reunião ela foi sadia, foi produtiva nesse sentido. Foi. Eu fiquei sabendo por alguns vereadores que a conversa girou em torno dos requerimentos de um determinado vereador, que há um consenso na derrubada desses requerimentos para que a ordem do dia tenha uma sequência positiva. Então, na verdade, em relação à derrubada de requerimentos, derrubada de vetos ou não sei se talvez houve alguma conversa nesse sentido entre os vereadores da base, do qual eu não faço parte. Então, se houve uma reunião nesse sentido para deliberar no sentido não participou? De um lado ou de outro, eu não participei porque eu não sou um vereador da base, sou um vereador independente, como todos já sabem. Mas, de todo modo, o que a minha visão, eu posso falar por mim, a minha visão, eu voto sistematicamente pela derrubada de todos os vetos. E não é por oposição ao poder executivo necessariamente, é por respeito ao poder legislativo. Penso que quando um projeto é aprovado em plenário, ele passou pelas comissões, foi aprovado em plenário, ele representa a vontade popular, que em última análise é o que a gente representa aqui. Né? E então, eu penso que a gente derrubar o veto é um ato de demonstrar a independência, a autonomia, a altivez do poder legislativo. Da mesma maneira, os requerimentos. Eu tive um requerimento rejeitado na última sessão. É algo que frustra a gente, né? É algo que acaba decepcionando e eu acho que é ruim para o poder legislativo e é ruim para a cidade, né? Porque acaba tolhendo um exercício de um instrumento que é fundamental, que não é só um direito, é uma prerrogativa. Prerrogativa é poder-dever, é dever do vereador também fiscalizar, né? E o requerimento é um instrumento importante nesse sentido. Então eu defendo a medida de se tornarem os requerimentos, a gente alterar o estatuto, o regimento interno da Câmara, para se tornar todos os requerimentos aprovados de ofício. Se houver alguma objeção em relação a um, que seja inverso, que seja suscitada essa questão, mas que todos sejam aprovados de ofício. Isso inclusive ia economizar tempo, ia dar mais celeridade às sessões. Às vezes metade da sessão é gasta para leitura de requerimento e ia facilitar. Inclusive, uma casa que utiliza esse tipo de procedimento é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Os requerimentos são aprovados de ofício. E eu defendo que aqui na Câmara Municipal de Guarulhos deveria ser da mesma maneira. Então, a minha defesa vai ser sempre pela autonomia, pela independência, pela liberdade do poder legislativo. E não é porque eu sou membro do poder legislativo, não é por corporativismo, mas é porque isso faz bem para a democracia, faz bem para a cidade e faz bem para o próprio poder executivo, à medida que a gente pode ajustar, contornar, corrigir eventuais erros e falhas. A população que não acompanha, mas tem curiosidade, as comissões especiais de inquérito, ela tem um sentido de investigar. Já foram abertas várias comissões. Afinal de contas, na conclusão dessas comissões, elas vão para onde? Porque muito se fala, vamos abrir comissão A, B, C, D, F. Mas, de conclusivo, para a população que presta atenção naquilo que vocês falam, o resultado final vai para onde? As comissões especiais de inquérito, popularmente o pessoal conhece como CPI, é a mesma coisa, só que em âmbito municipal aqui, né? É um instrumento extremamente importante do Poder Legislativo que faz parte justamente dessa outra atribuição do Poder Legislativo, além de fazer leis, investigar e fiscalizar os atos do Poder Executivo, os serviços públicos. A sua você não conseguiu, né? Uma delas, a primeira que eu propus lá atrás, infelizmente, a CEI dos aterros, foi, digamos assim... Barrada no bairro. Atropelada, né? Atropelada por outra comissão nesse mesmo sentido, aí a minha, por não ter atingido o número, ficou arquivada, foi uma pena. Enfim, acho que perdeu-se uma oportunidade importante da gente fazer uma investigação real sobre todos os responsáveis por essa situação dos aterros, invasões do Guarulhos. Você sabe que é um problema tradicional na nossa cidade.
e tanto mal faz para o povo guarulhense, mas agora eu consegui aprovar a instauração da SEI do Micail, os fatos ocorridos lá no Micail, as extorsões, ameaças, todas as violências praticadas contra os moradores, pessoas de boa fé, compraram seus imóveis e passaram a sofrer todo tipo de violência por parte de indivíduos inescrupulosos. Então, essa comissão está em atividade, a primeira reunião foi ontem, eu vou fazer de tudo para essa comissão entregar o máximo que a gente puder, porque o objetivo é esse, muitas vezes complementar o trabalho que é feito pela Polícia Civil de investigação, o trabalho do Ministério Público na denúncia, que tem sido muito bem feito nesse caso, inclusive. Quero ressaltar aqui excelente trabalho do Dr. Douglas Dias Torres, da Delegacia de Meio Ambiente da Polícia Civil, e também do delegado Dr. Nadim Maslum, do Ministério Público, que tem dado um apoio fundamental, e o próprio Poder Judiciário também, que tem dado a resposta. O indivíduo Ricardo Moura, até a título de conhecimento de todos, ele foi denunciado por mais de 50 extorsões qualificadas. Isso faz com que ele esteja preso preventivamente, aguardando o julgamento. Mas eu penso que a comissão, o trabalho da comissão, da SEI, pode avançar ainda mais. A gente pode ter outros elementos para indicar responsabilidades de agentes públicos por culpa ou omissão. A gente pode e deve avançar nas questões das irregularidades ambientais, crimes ambientais que foram praticados. Podemos também e devemos ajudar a população que lá está. A gente vai lá fazer uma visita, a comissão vai lá na Rua Dolomita, mostrar para os moradores que a gente está junto, ajudar no que puder, no que tiver ao nosso alcance, para que eles consigam regularizar as propriedades que eles compraram na mais profunda boa-fé e passaram a sofrer esse verdadeiro calvário, né? Então, da minha parte, como presidente da SEI, Micail, eu quero ressaltar aqui que a gente vai fazer de tudo para entregar ao máximo. E aí você me perguntou, vou falar o final, a sua pergunta inicial, né? Qual que é o destino? O destino final da conclusão da SEI são os órgãos responsáveis de controle, investigação, processamento penal. E nesse sentido, os atos a conclusão vai ser encaminhada para a Polícia Civil, para o Ministério Público, para outros órgãos de controle que porventura possam estar relacionados, e a intenção é que a gente avance, que a gente consiga contribuir para que todos sejam responsabilizados e que a gente possa acolher, ajudar, auxiliar a população que foi lesada. Obrigado, delegado. Eu que agradeço a oportunidade. O vereador delegado Mesquita fazendo um resumo, ele que vai presidir a comissão especial de inquérito do Micail. No Jornalismo 360 de hoje, você ficou sabendo, por exemplo, da reunião que aconteceu na sala do presidente, uma espécie de lavagem de roupa suja. Houve um consenso. O resumo também da comissão especial que será presidida pelo vereador delegado Mesquita do Micail. Essa comissão já foi protocolada e será presidida pelo vereador. Há um consenso geral na derrubada dos requerimentos do vereador Gereia Protetor. Dessa maneira, a ordem do dia vai ter um prosseguimento normal. Os fatos que acontecem, você acompanha aqui no Jornalismo 360 da Rede Fox, às terças e quintas, às 5 da tarde.